Olá, meu povo! Olá, apaixonado por TV! Olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e que meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Olá, olá, saudadistas. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Hoje, TV Saudade está muito feliz, recebe um ator brasileiro de um currículo muito grande, uma carreira longa já, e é com ele que a gente vai conversar, Telmo Fernandes. Oi, Telmo. Olá, Américo. Muito obrigado por você aceitar nosso convite, viu? Vamos falar de dramaturgia? Isso, vamos sim. Prazer estar aqui, Américo. Obrigado por esse convite. Vai ser ótimo poder trocar uma ideia com você aí. Vai ser muito legal. Então, eu estava explicando para você, vou explicar para as pessoas que vão assistir, que a nossa ideia aqui agora é falar sobre a tua carreira, é bastante extensa, e sobre a sua visão sobre dramaturgia, ok? E eu Uhum. gosto, Thelmo, de sempre começar pelo começo. Então, primeiro, me tira uma curiosidade. Fui pesquisar, e vi Thelmo Fernandes. O teu nome artístico é teu nome de batismo? É só isso? Como é que é isso? Não, meu nome artístico é
parte do meu nome de batismo, né? Eu até brinquei quando eu adotei esse nome, eu estava adotando mais o nome do meu pai, né? Tá. Porque meu pai é Telmo Fernandes de Araújo, eu sou Telmo Luiz Fernandes de Araújo. Meu nome, a diferença do meu nome para o meu pai é só o Luiz. Mas Tá. aí eu sempre gostei dessa sonoridade do Telmo Fernandes e adotei o Telmo Fernandes desde então. Ah, e foi você mesmo que escolheu, então, o teu nome artístico. Porque Fui eu às mesmo que vezes tem escolhi. algum produtor, algum conselho de alguém, foi você que escolheu, né? Fui eu que escolhi. No início, eu tenho um primeiro trabalho, muitos anos atrás, como amador, e até participei de um festival de teatro, em que eu usei Telmo Luiz Fernandes, porque até para diferenciar um pouco do meu pai e tal, É. mas eu achei muito grande. Eu falei, não, tem coisa demais aí. Aí eu fiquei só com o Telmo Fernandes, achei que estava satisfatório. Eu acho bastante interessante o nome Tamo Fernandes e graças a Deus está indo, né? Mas então, Tamo, para falar de começo mesmo, a primeira pergunta que eu gosto de fazer é quando foi que você teve contato com a arte? Seu primeiro contato com a arte? Em que momento que você decidiu que esse seria teu caminho profissional? Imagino que são momentos diferentes, né? E qual a tua Uhum. trajetória para se tornar um ator profissional? Você estudou? Você acabou aceitando o convite? Conta um pouquinho desse início para a gente, por favor. Claro. Bom, meu primeiro contato com teatro, né, foi na escola, né? Eu estudei numa escola aqui no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, no Colégio Brigadeiro Newton Braga. Eu tinha estudado numa escola municipal primeiro, no primário e tal, e depois eu fui para o ginásio, né, que a gente chamava de ginásio, né, que ali é a quinta série e tal, fui para esse colégio, que até era um colégio para filhos de militar, mas sempre que sobrava vaga, eles abriam concurso para outros alunos que não eram filhos de militares fazer prova e entrar. Eu entrei numa dessa, né? Meu pai não era militar. E a escola tinha na sua grade curricular, a partir de um determinado momento, aula de teatro. E foi Ah, que onde eu tive assim legal. era muito legal. E foi onde eu tive meu primeiro contato, inclusive com dois professores que me marcaram muito, né? O professor Iremar e a professora Jane, principalmente a Jane. Iremar também, mas a Jane muito me marcou e me incentivou muito. Embora na época na escola não passasse pela minha cabeça em seguir carreira. Realmente eu não pensava nisso como profissão. Mas ela me incentivava, eles me incentivavam muito, achavam que eu tinha talento, que eu sempre fui muito, né, extrovertido na sala de aula e tal. E a Jane, é curioso que a Jane, até hoje, ela me acompanha, né? Qualquer espetáculo que eu faço, ela tá sempre lá, é sempre uma emoção vê-la. Que E o legal Iremar isso. acabou, muito legal, cara. E o Iremar a gente acabou se cruzando depois. Ele dava aula na escola de teatro que eu vinha fazer depois, que eu vou falar aqui para vocês. E ele era professor de lá também, a gente se reencontrou, foi muito bacana. Mas enfim, foi nessa escola que eu tive esse primeiro contato, mas onde eu entrei efetivamente, assim que eu comecei a vislumbrar uma coisa diferente. Em 1986, a minha prima, Cecília Tavares, depois viria a ser atriz também, hoje ela está afastada, ela veio me procurar e falou, olha, a tia Elbe está fazendo um novo elenco. Quem era a tia Elbe? Elbe de Holanda, uma das mulheres mais extraordinárias com que eu trabalhei na minha vida. Ela fundou um grupo de teatro amador na Ilha do Governador chamado GATIG, Grupo de Arte do Teatro da Ilha do Governador, que formou vários profissionais que estão no mercado hoje, e eu me incluo aí. E ela era uma autora, né, já que estamos falando também de dramaturgia, ela tinha textos maravilhosos voltados principalmente para o público infantil, infanto-juvenil, textos lindos. Ela ganhou, esse grupo ganhou várias vezes o Festival de Teatro Amador do Estado do Rio de Janeiro, da FETAERJ, vários anos seguidos com textos da Elbe. E eu sempre tinha uma admiração, já tinha visto algumas peças, e a Cecília me chamou, falei, cara, será? Eu tinha entrado, pra você ter uma ideia, na faculdade de informática. E Queria cursar você falou informática. lá atrás que você não tinha intenção de ser ator, você pensava noutra coisa? Pensava em nada, na verdade. Eu não tinha noção do que eu ia fazer. Eu sabia que eu não queria ser médico. Eu tinha pavor a sangue. Eu não... É, Tomar uma aguinha aqui, né? fica à vontade, fica absolutamente à vontade. Obrigado. Mas eu falei, cara, eu não queria ser médico, engenheiro, não tinha talento para isso. Mas aí eu comecei a ver essa história de computador, informática. Falei, de repente é uma boa, era uma coisa muito nova, que estava surgindo.
Beleza, eu tinha um primo que fazia informática, ele me disse que estava curtindo e tal, eu falei, vamos nessa. E aí, nesse mesmo ano, no segundo semestre, veio essa história do grupo. E aí, lá fui eu, a Elbi, obviamente, da pessoa maravilhosa que ela era, me recebeu de braços abertos, já me botou no elenco, lá fui eu fazer um espetáculo no festival. É, eu fiz um primeiro personagem, que era uma espécie de um cara que tinha entradas. Era um espetáculo chamado Um Amor de Espantalho. Depois eu viria fazer um outro personagem, um texto lindo da Elbe, que fala de inclusão, das pessoas se respeitarem pelo que elas são. Muito interessante esse texto dela. Amador E aí fiz ainda? Amador ou profissional já? amador, Tá, não, amador, tá, amador. tá. Enfim, começamos aí. E aí calhou, nesse momento, que tinha uma campanha no bairro, na Ilha do Governador, chamada Teatro A Ilha Quer, que a Ilha do Governador não tinha um teatro, né? Tinha um teatro de colégio, mas que não tinha espetáculo. E aí foi onde surgiu o primeiro teatro de lona, né? A primeira lona cultural, que na época não se chamava lona cultural, foi nesse bairro. E a gente, como grupo, passou a administrar esse espaço. Então nós passamos a ter uma visão mais empresarial, apesar de ser um grupo amador, de como administrar um espaço, etc. e tal. E foi um aprendizado, né? E ali nós fazemos muitos espetáculos que tinha que estar sempre fazendo a roda girar, funcionando. E ali eu fiz inúmeros espetáculos infantis até fazer prova para a Escola de Teatro Martins Pena, Tá. em 1900. E aí, em 1990, eu fiz prova para Martins Pena e entrei para a escola. E terminei no primeiro semestre de 1992. Na verdade, segundo de 91 ali, aí já era montagem final de curso, a gente apresentou e pronto. Mas eu já estava terminando a faculdade de informática quando eu comecei a fazer a Martins Pena, né? Uma Então, história muito. fazendo uma conta rápida aqui, profissionalmente, sem contar esse período amador, que foram alguns anos, né? 2 ou 3 anos, é isso? Uns 4 anos, mais ou menos. Profissionalmente, foi em 91, 92, são 31 É, anos de... eu começo a contar a partir de 91, que eu considero quando fiz meu primeiro trabalho profissional, apesar de estar na escola, que foi o Arlequim Servidor de 2 anos, que foi um convite do professor Vitor Vilar, que era o nosso professor na escola, e a gente fizemos uma temporada, cobrava ingresso e tal, fizemos no Paço Imperial, aqui no Rio, e no Museu da República. Né? Então, Então eu conto ali a partir desse ano. são 32 anos, 32 anos de 32, carreira. Esse ano 32 você faz 32 anos de carreira profissional, porque profissional, o período amador não deveria deixar de contar, porque você falou que é um grande aprendizado. Mas, enfim. Bom, aí o que eu quero saber de você é o seguinte: você, pela tua idade, viveu a época que a televisão era o auge da televisão, né? Eu quero Uhum. saber o seguinte de você: você era frequentador, jovem, menino, você era frequentador de teatro, você era público de televisão, você via cinema brasileiro? Na verdade, o que eu quero saber de você é o seguinte: você tinha ídolos na arte, e artistas brasileiros que você admirava nossa, tinha? Ó, meus pais, eles me levavam, desde muito jovem, eles me levavam ao teatro, né? Ele tinha, não sei se você lembra, que a gente tinha aquelas associações, Câmara de Arte, Star Palco, que eram associações que davam desconto, ou até ingresso grátis para assistir espetáculo. É E que eu meus sou de pais São sempre se Paulo. São Paulo acho associavam. que eram outros grupos. E devia ser outro grupo, aqui do Rio É. era esse o nome, e tinha sempre desconto. E eu me lembro que quando eu tinha, cara, acho que umas 14, 15 anos, eu fui assistir um espetáculo chamado 13. É muito curioso lembrar isso hoje em dia, porque eu adorei esse espetáculo, era uma comédia, com Paulo Goulart e Oswaldo Loureiro, direção do Abu Janra. Cara, quando eu lembro disso, porque eu Mas vinha olha os nomes que trabalhar você está com os. falando também, né? Não, então, e eu vinha trabalhar com os três depois, né? Abu E Janra aí, foi meu grande mestre, depois eu vou contar essa história, foi um dos meus grandes mestres, né? Foi o Abu Janra, e eu vinha trabalhar tanto com o Loureiro quanto com o Paulo depois, né? Quando eu lembro dessa história, que eu fui assistir um espetáculo, né? Eu e lá, aí um moleque de. Ah, exatamente isso. Então, você entrou, desculpa interromper, porque você já entrou na próxima pergunta. Porque a pergunta é: de repente a gente tem ídolos ou pessoas que a gente admira, e de repente a gente se torna colega dessas pessoas e vai trabalhar com uhum. elas. Qual foi a tua
sensação ao de repente, não sei qual deles você trabalhou primeiro, mas qual é a sensação que tem quando você de repente se torna colega de uma pessoa de quem você se considerava fã? Ah, é sempre muito emocionante, né, Américo? Pô, Nossa, vai num lugar aí bem. É claro que quando, por exemplo, eu vinha trabalhar com a Bujanra, eu, né, que como começou a minha trajetória, eu não sou um cara assim que eu saí da escola, fiquei louco para fazer televisão, eu não tinha essa fissura, eu queria muito fazer teatro, queria construir uma carreira no teatro. Eu sempre tive na minha cabeça em me estabelecer como um ator com prestígio antes de pensar na questão da fama, porque não é uma coisa que eu penso ainda hoje em dia, não é uma coisa que me move realmente, mas sim me estabelecer como um ator, sabe, de prestígio no mercado, perante os colegas e tal. Isso foi uma coisa que eu sempre procurei, e aí o caminho que eu vi na época, quando eu terminei a escola, foi formando uma companhia, né? Logo que saí da escola, eu fui convidado pelo Sidney Cruz, foi meu professor, hoje é meu grande amigo, para a gente formar uma companhia, e isso, como eu tinha um emprego fixo, isso me facilitava um pouco, né? Porque eu não tinha muita essa preocupação realmente de, pô, ter que fazer televisão, porque ia ficar sem dinheiro e tal. É, Aí, quando essa companhia se desfez, foi quando fiz um espetáculo com o Vital Santos, que era um diretor de Pernambuco, que infelizmente já nos deixou. E Era tal? um autor Vital Santos, um autor e diretor pernambucano, incrível. Fiz um espetáculo aí chamado Concerto para Virgulino Sem Orquestra, que era um musical, fizemos no Teatro Dulcina, isso foi em 1995, e ali eu conheci o Taná Correia. Taná Correia, que é um diretor radicado em Santos, né, que é de São Paulo, Pai do Alexandre. pai do Alexandre, do André Correia, querido amigo, depois viemos a trabalhar juntos. E o Taná era da companhia do Abujanra, a companhia, né, Os Fudidos Privilegiados, uma companhia fundada pelo Abujanra, o nome é exatamente esse. Adorei o nome. Você sabe por que é esse nome? Não. Fudidos porque fazem teatro, privilegiados que, apesar de fudidos, conseguem fazer teatro. Esse é o motivo do nome. Nossa, faz todo sentido. Não preciso nem dizer que foi o Abu Janra que batizou o grupo, né? Enfim, e aí o Taná me convidou, falou: Abu Janra está formando um elenco, um super elenco para fazer todo o repertório da obra não teatral do Nelson Rodrigues, e o Taná me convidou para entrar na companhia, e aí começou a minha trajetória. É óbvio que ali eu era um cara ali, né, ainda com. Não que eu não tenha mais ideais hoje, mas ali eu tinha muitos ideais, e de repente eu me vi naquela possibilidade de trabalhar como um cara com a Bujanra, né, que eu admirava. Eu já tinha visto filmes com ele, tinha visto essa peça, né, que era uma referência para mim na minha adolescência. Tinha visto ele na TV, né, que é ficou marcadíssimo, né, o Ravengar, que não tem como você não, da novela Que Rei Sou Eu, Quem não sou tem como eu? não lembrar. E já tinha visto inúmeras entrevistas dele, algumas coisas. E assim, quando você, né, ali eu tinha 20 e poucos anos, né, quando você senta no auditório com aquela turma de atores ávidos para trabalhar com aquele homem, você começa a escutar aquele homem falar, aquele poço de sabedoria, de conhecimento, você não tinha como não ficar inebriado. Eu falei, gente, eu não estou acreditando que eu estou aqui, né? Você Então sabe, essa era a sensação. Depois, quando eu vinha trabalhar com o Loureiro, citando o exemplo deles dois, por exemplo, tem tantos outros ídolos que eu vim trabalhar depois, né? Inclusive há pouquíssimo tempo com Fernanda Montenegro, nunca tinha trabalhado com ela, realmente tive esse prazer de contracenar com ela. Eu já estava um pouco mais maduro, mais cascudinho e tal, mas esse primeiro encontro com a Bujanra foi muito marcante para mim. você sabe que o Abu Janra, entre outros, né, tem alguns nomes muito recorrentes. Eu já fiz mais de 100 entrevistas nesse trabalho aqui, e tem alguns nomes que são muito recorrentes, sabe? Chico Anísio, Narciso Meira, Moacir Franco, Abu Janra, Alvancini. É engraçado isso, né? É, Fazem parte realmente da história. Mas agora eu quero fazer referências, né? referências. Mas agora eu quero fazer o contraponto. Uhum. 30 anos de carreira, você já deve ter se deparado com um jovem ator falando assim: Telmo, eu estou trabalhando com você, Telmo. Já aconteceu? Já aconteceu. É muito legal, né, cara? Às vezes Você se eu viu? estranho. Você se viu lá? Você se vê lá atrás?
Não tem como não se ver, né? Não tem como, né, Américo? A gente acaba, pô, mas é tão bacana, é muito legal, né? Porque eu fico às vezes sem graça, cara. Porque, pô, eu agradeço demais. Falei, nossa, obrigado, que bom que eu posso ser. E que bom, né? Que eu acho que se eu consigo ser uma referência assim, né? E sem ter trabalhado aí esse lugar da fama, que eu quis dizer, mas apenas né? Acredito eu, pelo prestígio de um trabalho bem feito, isso para mim é demais, né, cara? É claro que eu me enxergo ali. Tem como. A gente vai falar disso mais para frente, mas essa história toda me fez lembrar de te fazer uma pergunta, Thelma. São 30 anos de carreira, eu estou batendo nisso porque você vai entender. Nesses 30 anos, o mundo mudou muito. Eu Uhum. quero saber o seguinte, fazendo um paralelo entre o jovem ator que você foi há 30 anos, com esse jovem ator que hoje se depara com você e fica feliz, você acha que mudou alguma coisa no seguinte sentido? O ator que você era, as expectativas que você tinha, é, o conhecimento da história da arte que você tinha, o objetivo de êxito, de prestígio e não de fama, é mais ou menos parecido com o que o jovem ator tem hoje? Ou essa mudança do mundo todo, toda essa mudança do mundo, mudou também a expectativa do artista que começa? Você, Eu acho que mudou sim. Mudou. é, Sem dúvida, cara, sem dúvida, né? eles chegam pensando em Isso é fama? eu acho que, não sei se é bem fama, mas é um outro olhar, né? Um olhar já. Eu acho que essa coisa do advento das redes sociais, que são incríveis, maravilhosas e tal, mas ao mesmo tempo traz um imediatismo para tudo, né? Que é desesperador, né, cara? Fica isso provoca uma angústia. Eu sei bem, cara. Eu tive minhas angústias, né? Quando eu era jovem, estava correndo atrás. E hoje é muito mais forte. Eu me lembro que eu tive um bate-papo também numa live com jovens atores de uma universidade e eles me perguntavam isso, como é que era na sua época, o que você aconselha, a pergunta era essa, o que você aconselha para os jovens atores hoje? E aí eu falei, é muito difícil, né? O que eu posso aconselhar dando conselho no que eu vivi na minha trajetória, que foi, eu, por exemplo, eu acredito muito, para mim, o teatro é fundamental. Uhum. Para mim não existe outro caminho que não seja através do teatro. O teatro me deu tudo. Tudo que eu sou hoje como ator, eu tenho pelo teatro, pelo, né, o que eu consegui de estofo, de tudo, o teatro me deu, de estudo, né? O ator tem que ler, o ator. Aí eu falei para eles assim, acho que uma coisa que vocês precisam entender, que precisa ficar claro para vocês, e isso, né, já que estamos falando aqui de dramaturgia, eu fico muito assustado às vezes, às vezes em ver leituras com atores mais jovens, às vezes não tão jovens, atores que às vezes não sabem o que estão dizendo, não entendem o que estão falando, não entendem o E que estão leem lendo. mal, e leem mal. Mas o ler mal, por exemplo, já conheci, isso aí é uma coisa, né? Tem diversos outros fatores. Eu já conheci atores que liam mal e na hora na cena eram monstros, entendeu? Eu também já conheci. É, Já. E tem o outro lado também, gente que lia muito bem e na hora da cena não entendia nada, porque tem que a interpretação do texto, você entender o que você está lendo, é fundamental. É fundamental.